Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte da imprensa falando do nosso Mengão que pega o Palmeiras domingo às 16 horas. Temos aqui, galera, esse retrospecto Flamengo e Palmeiras desde 2016 no Maracanã. Vitórias do Flamengo, 4, empates, 3, vitórias do Palmeiras, 0. Gols marcados do Flamengo, 11, gols sofridos do Palmeiras, 2. Olha aí o retrospecto, desde 2016, Palmeiras freguês do nosso Mengão no Maracanã. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas do Mengão, vamos lá. E gols sofridos do Palmeiras, 2. A última vitória do Palmeiras no Maracanã foi no Brasileirão de 2015. Vamos girar a nossa reportagem trazendo mais informações das duas equipes que se preparam para esse grande duelo de domingo. A dupla já está aqui com a gente, Pedro Henrique Torre e Vinícius Nicoletti. A gente começa contigo, Pedro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, um abraço para todo mundo que está por aí, enfim. Eugênio, Nicoletti está com a gente agora também, todo mundo está assistindo a gente de casa ou de qualquer lugar pelo Disney Plus, esse Sport Center. Então, aquele bastidor bem quente já, né, Glaucia? O caldeirão ferve bastante, a gente falou um pouco sobre todos os ingredientes praticamente de campo nessa reportagem, mas os bastidores fervem demais. Então, o Flamengo fica ressabiado e está olhando cada detalhe nesse sentido. Hoje pela manhã, houve treinamento no Ninho do Urubu, aquele treinamento que o Flamengo considera como o mais essencial para essa partida, quando o Felipe Luiz forma o time, ajeita a questão de parte tática, enfim, jogadas ensaiadas, tudo nesse sentido. O Flamengo recebeu uma visita, uma ação surpresa da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, com cerca de 10 pessoas foram lá no Ninho do Urubu para acompanhar 10 jogadores que foram selecionados serem testados na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu. Desta sexta-feira, segunda-feira não, peraí, sexta-feira no Ninho do Urubu. Então os jogadores foram, só para ter uma ideia, Glaucia, Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, Alexandre, Arrascaeta, Pulgar, Carrascal, Pedro, Luiz Araújo e Samuel Lino. Cara, isso não tem um cheirinho de treta? Isso não tem uma... Nossa, cara, isso me deixa assim um mau pressentimento, sabe? Por que hoje? Por quê? Fala pra mim. Por que que o Flamengo recebe essa equipe hoje? E assim, chegou lá, cara, o Flamengo tem que abrir as portas, é obrigado, não tem nem negociação. Eles têm que ir lá e tem que fazer o exame antidoping, né? Antidopagem. Só que por que hoje, cara? Justamente hoje. Atrapalhou o treino do Flamengo e olha só o que o Pedro vai falar aqui agora. Desses jogadores aí, 8 começaram a partida contra o Botafogo no meio de semana. Então o Flamengo divulgou uma nota ressaltando que houve um incômodo, ficou incomodado, desconfortável com essa ação surpresa logo na antevéspera num treino decisivo para o confronto com o Palmeiras. O Flamengo em momento nenhum na nota questiona a autoridade, né, da própria ABCD de realizar os exames, se diz disposto a colaborar sempre com a questão antidopagem do Brasil, mas estranhou o time, não gostou e, enfim, até porque 3 agentes... Eu quero saber se foram lá no CT do Palmeiras fazer exame também antidoping lá. Foram lá também? Se foi, tudo bem. Agora, só no Flamengo? Aí a gente tem que desconfiar, a gente tem que ficar com o pé atrás e tem que questionar o porquê só no Flamengo, né? Ali 3 representantes da ABCD tiveram que acompanhar os jogadores o tempo todo, então eles observaram o treinamento do Felipe Luiz, as questões táticas, etc. O Flamengo reclamou dessa falta de privacidade, porque tem sido bem mais restrito desde a chegada do José Boto no início do ano, muitas vezes até nem assessor de imprensa, fotógrafo
observa essa parte da atividade e esses 3 representantes tiveram essa oportunidade para ficar na cola dos jogadores, como é até praxe, mas o Flamengo reclama da falta de privacidade. O Flamengo agora está querendo saber quem são esses 3 representantes que estavam denominados como escolta, então isso aí preocupa o Flamengo está tentando saber junto à ABCD quem são essas pessoas que acompanharam o treinamento, são médicos, são enfermeiros, quem são esses profissionais que lá estiveram, e aí o Flamengo está atrás dessa informação. Que absurdo, galera, que absurdo, cara. Que falta de transparência, né, cara? Mas aí soltou a nota com esse incômodo e a gente conversava com pessoas nos bastidores, os jogadores tiveram que interromper alguns deles, né? A atividade atrapalhou a ativação muscular porque os jogadores beberam muita água, muito líquido e aí tiveram que sair para ir ao banheiro durante a atividade, parava, o Felipe Luiz ficou bastante chateado com toda essa situação, atrapalhou essa logística de treinamento do Flamengo. Então o Flamengo reclama bastante disso e ficava a dúvida se haveria, está acontecendo no Palmeiras também, Flamengo pegando naquela questão de isonomia ali, depois o Nicolete pode até falar mais pra gente, mas foi essa a atmosfera de hoje no Ninho do Urubu. O Flamengo é um tanto quanto inconformado com o timing dessa visita surpresa. Sobre time, Glaucio, já me estendi bastante, mas a história tá valendo. Sobre time, o Saul ainda é dúvida, tem aquela dorzinha no tornozelo esquerdo, faz parte no gramado com o fisioterapeuta, enfim, fica parte de fora. O Flamengo não quer agravar, porque é um jogo importantíssimo contra o Palmeiras, mas depois tem Racing e ainda mais 10 rodadas de Campeonato Brasileiro, né? Então a temporada ainda vai longe, então o Flamengo quer ter todo o cuidado com o Saul, mas de restante ali, tirando também o Everton Cebolinha, que teve uma lesão na coxa esquerda, de restante, todo mundo à disposição para o técnico Felipe Luiz, que, repito, ficou um tanto quanto chateado hoje com essa intervenção, não pelos exames propriamente, como eu disse, mas por conta da falta de privacidade. E o Flamengo ainda acrescentou que nesta semana, no início desta semana, 50 jogadores, todos os inscritos na Libertadores, foram testados pela questão de comissão antidoping da Conmebol, lá estiveram no Ninho do Urubu. Então o Flamengo nem se manifestou na ocasião, mas hoje acabou revelando isso por conta desse incômodo. Por que não foram ontem fazer esse exame antidoping? Foram justamente hoje para atrapalhar o treino do Flamengo e certamente para alguém observar alguma coisa, né, do treinamento, né? Lamentável, né, galera? Precisava disso. Foram lá no Palmeiras? É isso que a gente quer saber, né? Glaucia. Boa, Pedro. Obrigada pelas informações. Vamos lá pro lado do Palmeiras, então. Vinícius Nicolete trazendo as informações pra gente. O Pedro já até tinha levantado a bola aí, né, Nicolete? A história do doping também passou aí pela academia? Um beijo. Seja bem-vindo, amigo. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço para o Eugênio, fã de esportes. Olha, não sei se foi a reclamação do Flamengo, as críticas, mas a equipe da Autoridade de Controle de Dopagem está aqui na Academia de Futebol. Ah, ufa! Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Nesse momento, o treino do Flamengo foi na parte de manhã, o Palmeiras treinando na parte da tarde, então a equipe de dopagem aqui na Academia de Futebol para realizar os exames com os jogadores do Palmeiras. Essa é a quinta vez que o Palmeiras realiza exames antidopagem, 3 vezes pela ABCD e 2 vezes pela Conmebol. Nenhuma reclamação por parte do Palmeiras nesse sentido. O Palmeiras entende, é uma situação normal e já tinha toda a confusão e toda... É lógico que eles não iriam reclamar, né? Porque o Flamengo reclamou, né? Eles são do contra. Se o Flamengo não reclama, eles reclamam. A reclamação do Flamengo na parte da manhã, então o Palmeiras tratando essa visita, vamos colocar assim, entre aspas, da equipe de dopagem aqui na Academia de Futebol como normal. Sobre a equipe, Glaucia, um desfalque importantíssimo para o Palmeiras nesse jogo de domingo, esse jogo que pode decidir o Campeonato Brasileiro ou vai encaminhar aí a sequência para buscar o título. O goleiro, o Everton, está fora do jogo. O Everton teve uma fissura na mão direita. Ele sofreu essa pancada na partida contra o Juventude, jogou contra o Bragantino já com essa fissura na mão, com dores na mão,
e a contusão se agravou. Portanto, ele fica fora dos próximos jogos do Palmeiras, não tem previsão de retorno, mas deve voltar pelo menos, aí ficar fora da equipe pelo menos um mês. Então é um bom tempo sem o goleiro titular, que é o jogador que mais atuou no Palmeiras durante toda essa temporada. Em 62 jogos do Palmeiras no ano, ele atuou 58 partidas. Então é muito jogo. O Palmeiras, claro, tem um esquema todo especial com o Everton no gol, com a saída de bola, mas agora vai ter que se virar sem o goleiro titular. E aí as opções do técnico Abel Ferreira, é bom lembrar: Marcelo Lomba, que está no clube aí nos últimos 3 anos, é o reserva imediato do Everton, e o Carlos Miguel, que chegou no meio da temporada já com uma oportunidade de negócio. O Palmeiras investiu aí mais de 30 milhões de reais para trazer o goleiro, já pensando no futuro, no provável substituto do goleiro titular do Everton, porque o Lomba, a gente não sabe se vai renovar o contrato até o final do ano, mas fica essa questão: será que ele vai apostar no Lomba ou a estreia do Carlos Miguel? O Lomba tem apenas 4 jogos nessa temporada. A última vez foi contra o Vitória há 2 meses e meio no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, só jogou uma partida pelo Campeonato Brasileiro, dois jogos pelo Campeonato Paulista e um jogo pela Libertadores. Esses são os jogos do Lomba nesse ano de 2025. Um detalhe importante: nos 2 jogos que precisou colocar um goleiro reserva, nos jogos de Libertadores contra o River Plate, tanto na Argentina como no Allianz Parque, o goleiro reserva foi o Marcelo Lomba. Os dois estão treinando nesse momento aqui na academia de futebol. Vamos ouvir então, Glaucio, o que falou o Everton sobre essa lesão e também o momento dele de deixar a equipe, um momento tão decisivo na temporada, uma sequência do Palmeiras que tem Flamengo, LDU, Cruzeiro e LDU na semifinal de Libertadores. Vamos acompanhar. Fala, família Palmeiras, tudo bem? Bom, infelizmente eu tive uma fissura na minha mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mão para goleiro sempre é importante, então é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Mas aqui eu não vou deixar de ressaltar a minha importância de continuar exercendo a minha liderança dentro da equipe. Eu não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma estar no vestiário, estar no dia a dia, poder passar a tranquilidade, uma mensagem positiva para todos os meus companheiros. Esse é o goleiro Everton, que tem 12 títulos aqui no Palmeiras, é muita experiência. Como eu disse, o Palmeiras joga e sai jogando no estilo do Everton, usa muita característica do goleiro, então fica essa dúvida. No time, as outras posições, o Kelvin está voltando, está treinando, pode retornar à equipe na lateral direita, um retorno importante, ficou fora dos últimos 5 jogos do Palmeiras, levou uma pancada no pé na partida contra o River Plate lá na Argentina, jogou no sacrifício aqui no Allianz Parque, passou esse tempo todo de recuperação, o Palmeiras já pensando na volta dele nesse momento decisivo, então ele fica à disposição para esse jogo contra o Flamengo no domingo no Maracanã. E a volta também do capitão do Gustavo Gomes, que estava com a seleção paraguaia. Mas essa agora é a grande dúvida do Palmeiras para o jogo de domingo. Quem será o goleiro titular para enfrentar o Flamengo? Marcelo Lomba ou Carlos Miguel? Glaucia. Beijo, Nicolete. Beijo, Pedro, também. Muito obrigada, dupla, pelas informações para esse grande jogo de domingo. Já aproveitando até o gancho do Vinícius Nicolete, que trouxe aí as informações do Palmeiras, essa ausência do Everton. Vamos ver números dos 2 goleiros. Aliás, os números do próprio Everton, né? São 26 jogos, 9 sem sofrer gols, 0,81 gol sofrido por jogo, 72,2 aproveitamento de defesas e 1 pênalti defendido. O Lomba não joga desde o dia 3 de agosto e o Carlos Miguel desde o dia 11 de fevereiro. As informações também dos outros 2 goleiros, das opções aí para o Abel para essa substituição do Everton. Se a gente for pegar pelo o que é até do trabalho do Abel, né, Eugênio, de hierarquias e tal, deve ser mesmo o Lomba. O Carlos Miguel chegou há pouco tempo, mas o Lomba já há mais tempo no clube, também quando foi necessário ele que assumiu o posto. Acredito que deva ser isso. Também imagino, mas o que passa na cabeça do treinador, ele tem os critérios dele, ele tem os motivos dele, a gente só vai saber mesmo no domingo. E preocupa porque os 2 estão sem ritmo de jogo, isso é muito importante. E é justamente no momento mais decisivo da temporada. Tem esse jogo com o Flamengo, que é uma espécie de final antecipada. Depois tem os 2 jogos com a LDU.
que são jogos de semifinal de Libertadores, não é qualquer fase. E no meio ainda tem um jogo com o Cruzeiro, que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, pensando em classificação. É um time que ainda matematicamente tem chance, pode tirar ponto do Palmeiras. Então, são 2 semanas aí que o Palmeiras vai ter, e a gente não sabe quantos dias vai demorar para o Everton se recuperar. O cara acabou de falar aqui, há 1 mês fora, né? Essa fissura na mão, como eu disse, a mão é muito importante para o goleiro. Realmente é algo a ficar preocupado, pensando no momento e na importância do Everton, não só na liderança, que ele disse que vai continuar exercendo, mas também tecnicamente em campo. Além das informações que eles trouxeram para a gente, Eugênio, nós vimos o material do Pedro antes, trazendo o que é o entorno para esse jogo, né? Além de ser uma rivalidade já dessas últimas temporadas muito aflorada, né? Dos dois sempre brigando ali para a primeira posição, por títulos e tal. Esse ano tá um bastidor ainda pior. Hoje a história do doping pegou de um lado, o outro já falou, não, tranquilo, é normal. Quer dizer, cada dia tem uma coisinha nova para colocar nessa fervura. Eu acho que, assim, é o dia errado para fazer esse tipo de teste. Sinceramente falando. Os dois times ficaram aí quase 2 semanas apenas treinando. E o Flamengo, então, não teve nem jogador cedido à seleção. Tava todo mundo lá treinando. Você podia fazer de surpresa em qualquer um desses dias. Mas fazer na véspera, no dia do treino final, do treino mais importante, pensando no jogo mais importante. É uma falta de respeito, né, cara? Com os jogadores, com a comissão técnica, com os clubes, né? Eu acho que o time foi totalmente errado. Por que não fizeram ontem? Ou por que não deixaram para fazer na segunda-feira, né? Essa temporada é você tumultuar o ambiente. E aí, é claro, tem as relações. O Palmeiras é um clube bem relacionado com a diretoria da CBF. Né? A Leila, desde o início, apoiou o Samir Chaud. Então, a postura dela não é de bater em arbitragem, não é de reclamar de visita do controle de doping. Já o Flamengo, pelo contrário, o Flamengo vai chiar, vai reclamar. Mas o doping foi primeiro no Flamengo. Falar, bateu lá primeiro, aí o outro falou agora. Aí chiaram, reclamaram, vai no Palmeiras também para não ter chororô. E aí também já outro já reclamou, não Mas reclamou. aí, mais ou menos, o Palmeiras já está sabendo que pode acontecer. Se foi no Flamengo, pode vir aqui. Então, é uma situação que podia ser evitada, sabe? São coisas no futebol, na vida, que se você pode evitar, faz segunda-feira, como a Conmebol fez na segunda-feira passada, ou teria feito da FIFA, com o clube lá, com muita tranquilidade, sem um jogo marcado importante, sem aquela adrenalina, sem aquela concentração. Mas foi feito. E é mais uma reclamação, mais um ponto para o Flamengo levantar de polêmica, em meio a tantas outras que já tem envolvido os clubes. Vamos dar uma olhadinha o que vai passar na tarde dessa sexta-feira. Muito bem, agora sim, vamos complementar aqui as nossas informações no nosso vídeo. O Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Flamengo e Palmeiras. Você, o que você acha sobre esse árbitro aqui? Comente, deixe o seu comentário, a sua opinião sobre o Wilton Pereira Sampaio, tá bom? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo e ative o sininho. Bem, o Wilton Pereira Sampaio foi o escolhido pela CBF para apitar o jogo entre Flamengo e Palmeiras no próximo domingo, no Maracanã, às 16 horas de Brasília. O juiz da Federação Goiana de Futebol tem experiência internacional e faz parte do quadro da FIFA. Ele participou da Copa do Mundo de 2018 como árbitro de vídeo e em 2022 atuou como árbitro principal, sendo escalado para 4 partidas do Mundial do Catar. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Wilton Sampaio foi escalado para 16 jogos da Série A, o último na 28ª rodada, na vitória do Vasco por 2-0 sobre o Fortaleza, no Castelão. No Brasileirão de 2025, o Wilton marcou 441 faltas, médias de 27,6 por jogo, distribuiu 98 cartões, média de 6 por jogo. Wilton Pereira Sampaio foi um dos árbitros brasileiros na Copa do Mundo de Clubes de 2025 e apitou 3 jogos na competição. Monterrey Internazionale 1-1 na primeira rodada, Red Bull Salzburg 0-0 com Al Hilal na segunda rodada e Paris Saint-Germain e Inter Miami nas oitavas. Tá, então, confira a lista dos jogos de Wilton Pereira Sampaio na Série A 2025. Estão aqui todos os jogos que ele apitou, tá bom, galera? Inclusive, ele apitou o Corinthians 1, Flamengo 2 na 25ª rodada.
Deixa eu ver se ele apitou mais algum jogo aqui do Mengão. Deixa eu passar um pente fino aqui. Flamengo 2, São Paulo 0 na 13ª rodada. Eu acho que só foram 2 jogos do Mengão aqui, né? Ah, Cruzeiro 2, Flamengo 1, né? Na 7ª rodada. Tô vendo pela primeira vez, né? Então, será que eu vi certo? É isso, né? É isso, galera. Que ele possa fazer um bom trabalho, né, cara? A gente sempre tem que desejar o bem para o próximo, para o ser humano, né? Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações, fui!